Ok, vamos começar então. Boa tarde para todo mundo. A gente está no ciclo da matéria de apendicite aguda, de abdômen agudo. E hoje nós vamos falar de um dos temas mais importantes, praticamente sinônimo de abdômen agudo, que é a apendicite aguda. No final dessa aula, o que a gente tem que aprender é reconhecer os sinais e sintomas da apendicite aguda, como conduzir esse paciente, quais são os exames necessários, se são necessários, e quais os pacientes em condições especiais, paciente idoso, a gestante, a criancinha, quer dizer, o paciente fora da faixa etária da apendicite aguda. O apêndice é um órgão que fica numa continuidade do século. Segundo a maioria dos autores, é um órgão vestigial que um dia vai deixar de existir. É um órgão imunológico, a função principal dele é ainda na via embrionária, mas ainda tem uma importância quando a gente nasce. Você lembra que após o nascimento, que a secreção, quando chega no íris, chega no ceco, o íris tem a mesma flora bacteriana do colo, mas um número muito reduzido. Então, esse apêndice seria como uma defesa desses alimentos que vão chegar no ceco, desse bolo entérico que chega no ceco. Ele secreta basicamente imunoglobulina A. E é um dos principais emergências cirúrgicas em todas as faixas etárias, só que principalmente no adulto jovem. Então, o ceco é um prolongamento, o ceco apresenta-se na sua base um prolongamento que é o apêndice, ele se localiza na convergência de todas as tênis, e ela tem uma variação muito grande nessa base quanto à sua localização, inclusive, como mostra nessa figura aqui, um apêndice posterior, um apêndice retrocecal, ou seja, ele está por trás do ceco. Aqui mostrando a variação da posição do apêndice. Normalmente ele fica localizado na fossa ilíaca direita, mas ele pode ter outras variações, inclusive de subhepático até do lado esquerdo, mas disparado ele é mais comum no ponto de McBurney, que fica na fossa ilíaca de esquerda. O ponto de McBurney foi descrito já há muito tempo. Se trata de uma linha imaginária da espinha ilíaca antissuperior até a cicatriz umbilical. Divide essa linha em 3 partes. A junção do terço médio com o terço lateral é descrito como ponto de McBurney, que é a posição mais usual do apêndice. O apêndice, como já dito antes, é um órgão linfóide, ou seja, ele é rico em folículos linfóides. Quando você nasce, é raro esse número de folículos linfóides. Ele atinge um ápice no adulto jovem, entre 12 e 20 anos, que é o ápice também do aparecimento da apendicite aguda. Então, você vê uma relação desse máximo de folículos com o aparecimento da apendicite. Com o passar dos anos, ele vai desenvolvendo, sendo praticamente ausente após os 60 anos, onde é mais incomum a apendicite nessa idade. A fisiopatologia é o ponto alto da nossa aula agora. A principal causa de apendicite aguda é a obstrução da luz desse apêndice. Tem várias causas dessa obstrução. Disparado, as 2 principais causas são hiperplasia e fecalite. Na década de 80 falava-se em fecalitos, na década de 90, 2010, 2015 falava em hiperplasia. Hoje os livros já trazem fecalito de novo. Assim, não importa muito qual é a causa. A gênese, fecalito, hiperplasia dos folículos linfóides são as principais causas da obstrução da luz apendicular e da apendicite aguda. Ou qualquer outra causa que vá causar obstrução dessa luz.
Então, aqui a gente vê um apêndice. O apêndice termina num fundo cego. Então, se você tem uma obstrução dessa luz, você faz uma obstrução em 2 pontos, ou seja, uma obstrução em alça fechada. Com isso, a pressão vai aumentando dentro dessa luz. Essa luz vai começando a ficar túrgida e permeada, porque com o aumento da pressão, ela vence a pressão das vênulas. O sangue chega e tem dificuldade de retornar. Então, o apêndice fica permeado e vermelho. Posteriormente, a pressão aumenta tanto que vence a pressão do capilar e da arteríola, e isso vai havendo isquemia e posterior necrose do apêndice. Então, essa é a evolução natural da apendicite. E é o nosso ponto mais forte. Então, esse slide que eu estou mostrando agora para vocês é o ponto mais importante da nossa aula. Agora, vocês têm que prestar bastante atenção, e mais do que atenção, é preciso entender a fisiologia e a fisiopatologia da apendicite aguda, porque as manifestações clínicas, o prognóstico, as complicações estão intimamente relacionadas. Então, inicialmente, a gente tem uma obstrução mecânica. Essa obstrução mecânica é causada por obstrução da luz, por fecalito ou por hiperplasia do folículo linfóide, que são os mais comuns. Isso faz com que haja uma obstrução em alça cega, aumentando a pressão dentro do lúmen. Quando isso acontece, esse apêndice distende, eu tenho um estímulo vegetativo, ou seja, a dor é difusa, porque vocês sabem, vocês aprenderam lá na primeira aula, que o estímulo vegetativo ele é mal definido, mal delimitado, descrito no andar médio do abdômen. Então, é aquela dor que começa no epigástrico, no mesogástrico, mal definida, mal delimitada, como um estiramento do apêndice ao aparecimento de cólica. Com esse aumento da pressão, há um aumento, o aumento da pressão vence a pressão das vênulas, o sangue tem dificuldade de retornar, mas a pressão do fluxo arteriolar mantém, ou seja, o sangue chega e não volta. Então, o apêndice vai ficando edemaciado, hiperemiado, esse apêndice fica com congestão vascular. E essa é a primeira fase da apendicite, que é chamada de fase focal, fase inflamatória ou fase catarral. Qual a importância disso? Não há infecção, eu não falei infecção, não falei em bactéria, não falei nada disso em momento algum. Então, há uma obstrução da luz, o apêndice distende, há um estiramento da terminação neural somática, dor mal definida, mal delimitada no andar médio do abdômen, aquela dorzinha que começa no epigástrico e vai localizando lá na região do mesogástrico. O apêndice fica hiperemiado, vermelho, então é uma fase de congestão vascular. Com o aumento dessa distensão, há o estímulo álgico, o paciente sente dor, então o paciente vai tendo náuseas e vômitos, mas por causa da dor, da cólica, do empanzinamento que esse paciente sente pela distensão desse apêndice. Com isso, o processo inflamatório vai se acentuando, aquilo vai distendendo cada vez mais. Eu tenho uma microbiota, uma flora normal naquele apêndice, que é formado por gram-negativos, por anaeróbios, pela flora semelhante do cólon, juntamente com enterococos. Essas bactérias começam a proliferar, já que ele encontra um meio propício, e há a formação de pus. Essa formação de pus dentro do apêndice e na mucosa. Então, isso caracteriza a segunda fase da apendicite, que é a fase supurativa. Agora eu tenho infecção. Então, preste atenção. Fase supurativa é a presença do pus dentro do apêndice
e restrito à mucosa do apêndice, ou seja, é a secreção purulenta intraluminal. Fase supurativa não tem nada a ver com perfuração do apêndice ou com pus dentro da cavidade. O pus na cavidade é uma evolução da apendicite, é uma complicação da apendicite, que é a peritonite secundária. Então, fase supurativa, o pus está restrito ao apêndice. Com isso, a serosa do apêndice começa a chegar ao processo inflamatório, por contiguidade, atinge o peritônio da parede e agora a dor localiza. Então, na fase supurativa, aquela dor que começou mal definida, mal delimitada no mesogástrico, no epigástrico, mesogástrico, agora finalmente se localiza na área do apêndice, mais comumente na fossa ilíaca esquerda. Com isso, há cada vez mais um comprometimento da vitalidade da mucosa, porque aquela pressão vai aumentando, começa a vencer a pressão daquele capilar. As bactérias vão cada vez mais se proliferando, vão vencendo a barreira mucosa, piorando a bacteremia, o paciente começa a ficar febril, normalmente não é febre alta, 40, 41, é uma febre de entre 38, 39, estourando 39,5, e agora aquela pressão começa a aumentar tanto que vence a pressão arteriolar, ou seja, o sangue não chega mais aonde aparece a necrótica, a necrose, que é a terceira fase, que é a fase necrótica. A presença de necrose é o grande divisor de águas na apendicite, porque a necrose é o meio inóspito. Só sobrevive ali as bactérias mais virulentas. Ou o anaeróbio facultativo, Escherichia, Klebsiella e Proteus, mas principalmente o anaeróbio restrito, bacterióide, que é a bactéria de maior virulência no meu tubo gastrointestinal. Na fase necrótica, há um agravamento do quadro clínico, o paciente fica com um quadro mais toxêmico, mais séptico, mais infeccioso. Tá? Finalmente, ele evolui para a quarta fase, aonde esse apêndice vai perfurar. Então, é a quarta fase, que é a fase perfurativa. Uma coisa que se confunde muito é a presença do abscesso, porque o livro traz muito parecido com esse slide, que ele relata que a fase perfurativa pode evoluir com peritonite difusa ou peritonite localizada. A peritonite localizada ou difusa, eu quero dizer com presença de secreção purulenta em volta do apêndice ou difuso. Ele pode aparecer em qualquer uma das fases. Lógico que é muito mais comum nas fases mais avançadas, que é na fase necrótica e na fase perfurativa. Óbvio que a perfuração aumenta a probabilidade de infecção do tecido vizinho ao apêndice, não há dúvida nenhuma com isso. Mas o abscesso não é exclusividade da fase perfurativa. Eu posso aparecer em qualquer das fases, principalmente na terceira e na quarta, que é a necrótica e a necrótica perfurada. Então, mais uma vez, mostrando para vocês agora, em um momento cirúrgico, a evolução das fases. Então, a fase 1. Vamos lá, surgiu uma pergunta. Só um segundo, que eu não estou conseguindo acessar a pergunta. Vamos interromper aqui o compartilhamento. Agora apareceu. Quando tem perfuração do apêndice, segue sendo abdômen? Não, aquele quadro sindrômico é o que começou. Isso é uma pergunta, foi ótima. Quem fez a pergunta, Catarina. Muita gente tem dúvida nisso. A fase... Primeiro, então, vou responder da Gabriela. A fase catarral pode ter involução do caso? Pode. Não é comum, desde que a obstrução involua. Então, se pegou um fecalito naquilo ali, aumentou a pressão expulsou o fecalito, existe relato dessa apendicite regredir e melhorar. Pode acontecer, sim. Não é usual,
Porque quando aquele fecalito fica impactado, os folículos linfóides hiperplasiam e fixam aquele fecalito. Ele não consegue sair mais dali. Mas se ele sair, vai evoluir o caso. Aí tem uma pergunta. Quando o apêndice perfura, ele passa a ser um abdômen agudo perfurativo? Não. Senão, quando o abdômen agudo, quando o apendicite faz necrose, ele vira abdômen agudo isquêmico? Também não. Então, o diagnóstico sindrômico é o que iniciou o quadro. Guardem assim que é mais fácil. Então, o apendicite é sempre abdômen agudo inflamatório. É um processo inflamatório do apêndice. A necrose e a perfuração são evoluções. Ele não muda o diagnóstico sindrômico. Mesma coisa. O paciente faz um abdômen agudo isquêmico, faz um infarto mesentérico. É um abdômen agudo isquêmico. Aí necrosou e perfurou a alça. Ele não evolui para perfurativo. Ele continua abdômen agudo isquêmico, que evolui com perfurativo. Então, isso é um dado importante. A pergunta foi ótima, tá? Vamos lá, voltando. Estou eu de volta aqui. Então, estamos na nossa abdômen agudo inflamatório, a principal causa, que é a apendicite aguda, mostrando a evolução das fases. Fase catarral. Então, eu tenho a obstrução da luz, o aumento da pressão, venceu a pressão da vênula, o sangue chega e tem dificuldade de retornar. Sintoma vegetativo, cólica, dor abdominal difusa no epigástrico e no mesogástrico. Macroscopicamente, um apêndice hiperemiado, vermelhinho. Fase 2, as bactérias ali dentro começam a proliferar agora e há a formação de pus na luz do apêndice e na mucosa. Então, vocês veem que a imagem é muito semelhante. Eu só sei se eu abrir esse apêndice, mas normalmente eu vejo ele amarelado do lado de fora. Posteriormente, olha só, necrose. A pressão aumentou tanto que vence a pressão da arteríola e aparece a necrose. Necrose é o divisor de águas. O paciente fica mais toxêmico. Na fase supurativa, aumenta a bacteremia, a translocação bacteriana, ele já começa a ter febre e localiza a dor. E aqui ele fica com um quadro mais exuberante, vamos dizer assim, e finalmente ele pode evoluir para a perfuração do apêndice. Bactérias envolvidas, aqui, ó, o grande vilão da história, o bacterióide, principalmente nas fases mais avançadas. Então, bacterióides, escherichia, gram-negativos são os mais comuns que aparecem na apendicite aguda. Então, mais uma vez, quanto à clínica, quanto ao nosso diagnóstico, apendicite, olha, lembra que eu falei que a fisiopatologia é mais importante? Você vê que a partir do momento que eu comecei a falar, eu estou repetindo isso o tempo todo, porque as fases estão intimamente relacionadas com a clínica. A fase catarral é o ideal de operar onde ainda não tem infecção, mas qual é o problema de operar na fase catarral? Olha a clínica do paciente, dor epigástrico, periumbilical, associado, como o apêndice distende, náusea, vômito, perda do apetite. É um quadro semelhante a gastroenterite ou qualquer manifestação do tubo gastrointestinal. É mais difícil dar diagnóstico nessa fase. Na fase supurativa, a dor já vai começar a localizar na fossa ilíaca direita, porque o processo inflamatório atinge a serose, e a serose está próxima da parede. Aí eu irrito o peritônio parietal. Peritônio parietal é inervação somática. Então, ela localiza a dor, enquanto a alça é inervação vegetativa. Piora a anorexia e o paciente começa a fazer febre. Na fase inflamatória já tem alteração na TC? Não. Esse que é o grande problema. Nas fases, depende da fase inflamatória. Mas logo na fase inicial, a tomografia está normal.
Tomografia está normal. Na fase supurativa, eu tenho um edema discreto da parede e um aumento discreto do apêndice. A TC pode estar normal também. Então, a TC é mais exuberante quando eu tenho líquido periapendicular, quando o apêndice fica muito edemaciado e aparece gás no interior do apêndice. Então, eu tenho alteração. Mas, no início, o apêndice está normal, a TC, não tem nenhuma disso. Voltando à nossa... Vamos falar de exame. Então, na fase supurativa. Na fase gangrenosa e gangrenosa perforada, normalmente ali já tem peritonite, mas eu posso ter peritonite nas fases anteriores também. Isso é um dado importante, não é o mais comum. Tá? A dor pode ser atípica em quase metade dos casos. O que é isso? Você não tem aquela dor clássica que começou no epigástrico, periumbilical, localizou na fossa ilíaca direita. Isso que dificulta o aparecimento da clínica do paciente. E o diagnóstico clínico depende da localização. O exame físico, óbvio, então, mais uma vez, o ponto de McBurney, a gente tem que saber que é uma linha que vai da espinha ilíaca anterosuperior até a cicatriz umbilical. Olha ele aqui, dividiu em 3 pontos. A junção do terço distal com o terço médio é o ponto de McBurney, que é a localização mais comum do apêndice. Nesse local que eu vou examinar o meu paciente. O sinal de Bloomberg é dor, a descompressão no ponto de McBurney. Mas o que a gente tem além disso? Então, além da hiperestesia de rebote, que é isso, a gente precisa de tempo para ver isso aí melhor. Tá? O paciente vai ter defesa, contratura involuntária dessa área. Há uma elevação natural da temperatura de 38 graus. Vocês já ouviram falar no sinal de Lenander, que é a dissociação axilo-retal do paciente com febre, dissociação axilo-retal maior que 1 grau. A temperatura bucal é cerca de 0,4 maior que a axilar e a retal é 0,4 maior que a bucal. Então, a diferença da axila para a temperatura retal é em torno de 0,8 graus. Lenander fala que há dissociação quando essa temperatura está acima de 1. Isso acontece por quê? Porque o processo inflamatório do apêndice está próximo do reto. Quando eu tenho um processo inflamatório do apêndice, eu tenho sinais flogísticos. Dor, rubor, tumor e calor. Então, aumenta a temperatura do local. Por isso que eu tenho essa dissociação acima de 1 grau. Exames ginecológicos e o toque retal são importantes. Você vai procurar sensibilidade lá na área da fossa ilíaca direita. Nos quadros mais avançados, quanto mais vai tendo complicação, aumenta a dor naquela área. O organismo tende a migrar para aquela área, então o aumento maior, as alças vão migrar para a fossa ilíaca direita para restringir esse processo inflamatório, formando uma massa. Essa massa, a gente chama isso de plastrão, que ela pode ser palpável. O que é isso? São as estruturas abdominais que migraram para a área do apêndice, tentando restringir esse processo inflamatório. Aí o paciente fica quietinho ali, tende até uma tendência dele fletir o membro, porque quando ele estica o músculo psoas e esbarra no apêndice, ele sente dor. Então, uma das características da apendicite não é o paciente que fica andando para um lado, para o outro agitado, ele fica parado, quietinho no leito e não quer se mexer, porque a mobilização faz com que ele sinta dor. Eu tenho alguns sinais, óbvio que nenhum deles é patognomônico, mas são sugestivos. Tá? Sinal do psoas, onde você joga o membro posterior para trás e o psoas esbarra. Sinal do obturador interno, onde você flete o membro e faz uma abdução desse membro e o músculo e o obturador esbarra no apêndice e o paciente refere dor.
Óbvio, existem N sinais, nenhum deles patognomônicos de apendicite. Tá? Tem um sinal que é dor, você traciona o testículo, o paciente sente dor na fossa ilíaca direita, quando você traciona o testículo direito. E tem vários outros sinais que vocês têm aqui, não só sinônimos de apendicite, mas de outras patologias. Tá? Porém, nenhum deles são patognomônicos das patologias inflamatórias, infecciosas intracavitárias. Exame complementar, exame de rotina, hemograma completo, amilase, EAS, beta-HCG ou TIG. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Todos esses sinais também aparecem quando o apêndice é retrocecal? Não, essa que é a variação. Quando o apêndice está posterior, localizado, a clínica é dorsal. Então, o paciente tem clínica, às vezes, de pielonefrite, porque vocês lembram que o rim é posterior também, inclusive com Giordano positivo. Esse que é o grande problema. Depende da variação. Você pode ter um apendicite com apêndice longo e esse apêndice está localizado lá na pelve. E o paciente tem clínica baixíssima. Você acha que é doença inflamatória, prostatismo, cistite, e o paciente tem apendicite. Já tem Bloomberg na fase catarral? Posso não ter nem na fase necrótica, depende da localização do apêndice. Esse que é o problema. Bloomberg não é patognomônico de apendicite. Bloomberg é dor à descompressão súbita com contratura involuntária da parede. Isso que é o sinal de Bloomberg. Próximo. Quando vocês forem fazer a prova, depois vocês vão tudo lá no bar do Crocodilo, lá tomar skin cariol, dia seguinte está todo mundo com dor de barriga. Vocês vão lá, todo mundo com dor de barriga, você vai lá, contrai, aperta lá na fossa ilíaca direita, vocês vão apertar o seco. Na hora que vocês soltarem, vai dar uma dor danada. Isso é igual o sinal de Bloomberg. Então, o sinal de Bloomberg, o tempo leva para você tentar diferenciar se isso aí é voluntário ou involuntário. Então, leva tempo, não é simples. Até hoje, eu, doutor Nilson, do professor Aline, professora Lucinei, nós temos dúvida ainda, às vezes, se isso é um Bloomberg ou se isso é uma dor atípica desse paciente. Voltando. O outro exame que é de rotina é a rotina radiológica de abdômen agudo, que é o grande exame de imagem, que também não tem nada patognomônico. Eu vejo sinais indiretos da apendicite. Eu vejo, lembra que eu falei que as alças migram e bloqueiam aquilo ali? Aquilo fica um parético. Então, eu vejo alça distendida, nível hidroaéreo, gás no delgado formando um U invertido, ou J invertido. Eu vejo sinais indiretos do íleo localizado na fossa ilíaca direita. Tem outros exames, ultrassom, TC, ressonância e a própria laparoscopia diagnóstica. Então, vamos falar um pouquinho dos exames laboratoriais. Hemograma. Normalmente, na apendicite, o leucócito não se eleva muito. Normalmente, no máximo, 14, 16, raramente ultrapassa 18 mil. Isso é uma leucocitose de apendicite. Acima desse valor, eu tenho que pensar em complicação. Então, leucócito acima de 18 mil, eu penso em infecção na cavidade, abscesso intracavitário. Lembrando mais uma vez que leucócito não é sinônimo de infecção, é sinônimo de inflamação. Tá? Mas como a gente está falando de apendicite, nós estamos já correlacionando o leucócito com a apendicite. Você lembra que pancreatite, nos critérios de Hansen, está lá, leucócito acima de 16 mil. Isso indica mau prognóstico pela magnitude do processo inflamatório. Leucócito não é sinônimo de infecção. Amilase, porque a amilase é o principal diagnóstico diferencial do abdômen agudo cirúrgico, que é um abdômen agudo clínico, a pancreatite aguda. Eu tenho algumas patologias que cursam com amilase e são cirúrgicas, vocês já aprenderam uma delas na aula passada, que é a úlcera perfurada. Eu tenho uma perfuração no duodeno.
a secreção pancreática cai no duodeno, sai pelo buraco e cai no peritônio, ele é absorvido. E o outro no infarto mesentérico. Você tem uma isquemia da alça, a mucosa perde a função de barreira e a amilase passa livremente para a corrente sanguínea. Tanto na isquemia mesentérica, na necrose da alça, como na úlcera perfurada, raramente a amilase ultrapassa 3 vezes o valor normal. E, normalmente, na pancreatite, está acima de 3 vezes o valor normal. Beta-HCG otiga, pensando na gravidez, não só ectópica, gravidez serotínica, pensa bem, mulher, dor no baixo ventre, náusea, vômito, leucocitose discreta, pode ter uma febre leve, então isso é importante. E o EAS faz parte. Lembra que no EAS, o diagnóstico diferencial de infecção intraabdominal não é infecção urinária baixa, disúria. Disúria não faz diagnóstico diferencial de abdômen agudo. É pensando em pielonefrite. Por quê? Porque primeiro, pielonefrite é uma infecção do rim. Febre, taquicardia, leucocitose, um quadro clínico infeccioso. Sendo que o retroperitônio, aonde o rim está, tem uma inervação parasimpática muito grande. O resto do organismo responde com terminação, com estímulo simpático. O simpático no tubo gastrointestinal faz paresia e parestesia, o abdômen distende. Então, você tem um paciente com distensão abdominal e sinais clínicos de infecção, por isso que faz o diagnóstico diferencial. Tem que lembrar também que o apêndice fica próximo do ureter. O ureter passa próximo do apêndice. Então, o processo inflamatório do apêndice pode atingir o ureter e faz ureterite inflamatória, mas vai produzir piócitos, que são leucócitos urinários, e hemácia. Então, piúria e hematura em pequeno número, num paciente com quadro clínico sugestivo de apendicite, fala mais a favor ainda da apendicite. Outros, então, raio-x eu vejo sinais indiretos, que nós já falamos, e outros exames que nós temos. O ultrassom é excelente na interface líquido sólido, então me ajuda se tiver abscesso apendicular, me ajuda muito. A tomografia, como exame isolado, é o de maior acurácia no diagnóstico pré-operatório de apendicite, isso é um dado importante, que a gente tem que ter cuidado para falar nisso, porque nas fases iniciais, como já falamos antes, vocês já perguntaram, a tomografia pode estar normal. Uma tomografia normal não descarta uma apendicite inicial. E se você tem evidência clínica de apendicite, o tratamento precoce é indicado. Você não precisa perder tempo com esse paciente para realizar a tomografia. A ressonância tem o mesmo achado que a tomografia, sendo muito mais caro. E a laparoscopia tem a vantagem de ser diagnóstico e terapêutico. É a grande vantagem. A desvantagem é que o procedimento anestésico é igual ao da cirurgia. Então, para você indicar laparoscopia, quando você tem uma dúvida muito grande. Laparoscopia é muito indicado em paciente do sexo feminino, onde você tem dúvida se isso tem origem ginecológica ou apendicular. E ele serve para terapêutica de ambos. Detalhe aqui que é importante, você vê apagamento do psoas, alça sentinela. Isso aqui faço questão, está escrito, porque eu já li em vários livros, pneumoperitônicos. Olhem o que está escrito aqui. Raro, raro. Guardem a luz apendicular. A luz apendicular é virtual. Não cabe muito ar ali dentro. Então, se o apêndice perfurar, não faz pneumoperitônio. Guardem isso. Apêndice perfurado não faz pneumoperitônio. Quando faz, é raro. E o paciente com clínica de apendicite, você pensa em perfuração do apêndice. Mas você não pode falar que o apendicite perfurada tem pneumoperitônio. Isso é muito raro. Raramente contrasta lá abaixo do diafragma, igual na úlcera perfurada, igual numa perfuração de tumor de colo. Você vê um pouquinho de ar
periapendicular. É isso que chama atenção. Okay? Então, guardem isso, que isso é importante. Vocês veem aqui, ó, na foto sílica direita, olha só, eu tenho uma alça parética aqui, ó. Presença de gás do delgado, um raio-x parado aqui. Aqui eu vejo um fecalito, que é bastante sugestivo de apendicite, mas não é patognomônico, porque eu sei que o fecalito é uma das causas. Eu posso ter um fecalito, esse fecalito está dentro do seco e não está fazendo apendicite, não está fazendo nada. Então, fecalito não é nada diagnóstico de apendicite. Achado ao ultrassom fala a favor quando esse apêndice está aumentado de tamanho, normalmente 6 milímetros, aparece uma imagem alvo, que pode aparecer em paciente obeso, mas a grande indicação dele está aqui, ó, presença de coleções líquidas. Tá? Então, o ultrassom é excelente na intérface líquido-sólido, por isso que na obstetrícia a gente fala bastante do ultrassom. Mostrando aqui no ultrassom um apêndice aumentado de tamanho. E aqui aquela imagem alvo que a gente fala. Você vê que a serosa com edema, a luz e a submucosa delimitando aqui. Então, parece um alvozinho. Mas paciente muito obeso também pode ter isso. Ou com apêndice mais gordo, né? TC, eu vejo os sinais muito parecidos ao ultrassom, óbvio que eles são mais evidentes. Eu vejo a distensão, está ali, ó, maior nos eixos, de 6 milímetros, espessamento da parede, isso aqui ajuda bastante, porque a gordura começa a ficar espessada. Então, para a gordura ficar espessada, é uma evolução natural do apêndice, por isso que eu posso ter um apêndice normal, e eu consigo ver coleção e abscesso localizado, melhor até que no ultrassom. Por isso que, como fator isolado, ATC fecha o diagnóstico de apendicite. Porém, eu não preciso fechar previamente o diagnóstico de apendicite para indicar a cirurgia. A clínica que me dita isso. A indicação de TC é dúvida diagnóstica. Aqui mostrando, ó, a TC mostrando o apêndice aumentado de tamanho, com gás no seu interior, e olha a gordura espessada aqui, ó. Você vê que era para ter pretinho, olha só, isso aqui é uma gordura normal do lado de cá, a gente compara com o lado de cá e vê que está bem diferente. Então, o apêndice bloqueado aqui próximo da parede. Esse é um apêndice, tem uma clínica exuberante. Então, isso que a gente fala, não sei se vale a pena. Para que fez esse ATC? A indicação, com essa localização, a clínica deve ser exuberante. E agora, alguma coisa. Existe uma tendência, isso aqui é um dado importante. Alguns autores questionam muito esse critério, que chama critério de Alvorada, mas é uma tendência natural da medicina tentar quantificar a maioria das patologias. Posso ter aumento do leucócito desde a fase catarral? É uma pergunta que me fizeram. Na fase catarral, é o início do processo inflamatório. Bem logo no início, nas primeiras horas do apendicite, há uma tendência do leucócito diminuir. Você faz uma leucopenia relativa, que o leucócito está saindo da corrente sanguínea e indo para a intimidade do tecido. Depois ele estimula a medula. Então, isso vai variando, não existe uma regra pré-definida. Eu posso, na fase catarral, normalmente o leucócito está diminuído, normal ou muito pouco aumentado. Mas isso depende do processo inflamatório, da resposta inflamatória de cada paciente. Tá? Então, vocês veem para o que eu falo o tempo todo. Não existe... no apendicite faz isso? Pode fazer isso. Qual é o clássico da apendicite? A dor começa no epigastro, localiza, vai para a região periumbilical, tudo estímulo vegetativo, depois se torna somático com a evolução da doença, localizando lá na fossa ilíaca direita. Aparece um plastrão palpável, doloroso, a palpação. Quando eu solto, quando eu aperto, dói. Quando eu solto, o paciente sente mais dor ainda. Ele tem um aumento da temperatura retal em relação ao axilar maior que 1 grau e, normalmente, o paciente está febril. A perda do apetite logo nas fases iniciais da doença. Então, primeiro ele aparece com a anorexia, é o primeiro achado.
depois ele evolui com uma dor frustra mal definida e, finalmente, náuseas e vômitos, é uma evolução natural da doença. E Alvarado resolveu dar pontos para isso. Normalmente, ele sugere um ponto para cada um. Então, ele divide em sintoma, sinal e achado laboratorial. Então, ele divide em 3 partes. Sintoma é a dor migratória, é a dor que começou vegetativa e tornou-se somática. Náuseas e vômitos e anorexia, perda do apetite. Lembra que a gente falou que são os sintomas proeminentes mais comuns da apendicite e a ordem é importante. Ele dá um ponto para cada um. Os sinais, ou seja, ao exame físico, febre, descompressão dolorosa na fossa ilíaca direita com defesa na fossa ilíaca direita. Então, você apertou, ele faz uma contratura involuntária, quando solta, dá mais ainda. E os achados laboratoriais, leucocitose e desvio para a esquerda. Para ficar fácil, tudo ele dá um ponto, exceto a defesa na fossa ilíaca esquerda, que ele dá 2 pontos, e a presença de leucocitose, que ele não quantifica. Ele só chama de leucocitose, 2 pontos. Isso você vai pontuar. É diferente da pontuação do Hanson. Hanson para pancreatite é prognóstico. Escala de Alvarado é diagnóstico. Aí ele fala assim, quando tiver maior que 7 pontos, seja ele qual for, está indicado o tratamento cirúrgico devido à grande possibilidade de apendicite. Se for menor do que 3 pontos, o risco é muito pouco, procurar outro diagnóstico. Se ele tiver entre 3 e 7, que é a grande maioria dos doentes, você não descarta, mas você ainda não indica cirurgia e mantém esse paciente de observação ou lança a mão de outro exame complementar. O ideal num paciente, independente do alvarado, independente de onde você estiver, dos exames complementares que você tiver à mão, o mais importante é o exame seriado desse paciente, preferencialmente pelo mesmo examinador. Você examina o paciente agora, daqui a meia hora você examina de novo, mais meia hora ou 1 hora você examina de novo, porque isso é evolutivo. O paciente vai se tornando mais exuberante até ele ter uma clínica ideal. Então, o alvarado existe. Ele é defendido por muitos autores, a maioria dos autores tem um senão disso, dessa quantificação das patologias, devido a ser muito subjetivo, mas ele fecha essa sua pontuação. Então, isso existe, cai em prova de residência, provavelmente vai cair na prova de vocês também. Então, vamos lá. O diagnóstico diferencial. Os diagnósticos cirúrgicos são qualquer patologia cirúrgica próxima do apêndice, principalmente abscesso tubo-ovariano, diverticulite, você pode ter um sigmoide longo, mesmo diverticulite do lado direito, que é mais comum. Então, esse é o de menos. O problema são os diagnósticos diferenciais não cirúrgicos. Por isso que quando você pega um paciente com dor abdominal, primeiro leque que tem que abrir na cabeça da gente é ele é cirúrgico ou não cirúrgico. Se eu falo assim, esse abdômen é cirúrgico, ele está com irritação peritoneal, ele tem sinal de Joubert, tem pneumoperitônio na área hepática, isso aí é cirúrgico, acabou. Eu falo que tem pneumoperitônio, eu indico cirurgia. Se eu falo assim, se é uma úlcera do adenal perfurado, eu abro, não era um tumor de seco perfurado, não importa. Você indicou a cirurgia corretamente e o diagnóstico de certeza da patologia cirúrgica é durante a cirurgia. O problema é se eu falo que essa patologia não é cirúrgica. Agora eu tenho que fechar o diagnóstico. Por que isso? Porque a morbimortalidade das patologias estão intimamente relacionadas com o tempo de evolução. E não estou nem preocupado agora, de novo, com a patologia clínica, não, cirúrgica. Exemplo, se eu falo que ele tem pancreatite, na verdade ele tem úlcera perfurada, e eu opero esse paciente tardiamente, uma úlcera perfurada com mais de 72 horas de evolução, a mortalidade é próxima de 100%. Olha como é que você altera a gravidade no paciente.
o prognóstico do paciente. Então, diagnósticos diferenciais. Adenite mesentérica. Adenite mesentérica é comum em criança. Normalmente aparece depois de um processo inflamatório viral das vias aéreas superiores, é o mais comum. E essa adenite, ou seja, esse infartamento dos linfonodos, normalmente acomete o corpo todo, o que ajuda muito. Eventualmente, acomete só o território mesentérico. E a diferença entre apendicite e adenite mesentérica, quando é localizada só em território mesentérico, é praticamente indistinguível. Inclusive ultrassom, mostrando líquido na cavidade, e tomografia mostrando espessamento do mesentérico. Nesse caso, não tem jeito. O diagnóstico, a diferença é feito durante a laparotomia. Você indica a cirurgia e o diagnóstico é adenite mesentérica. Felizmente, isso não é comum. Normalmente, a adenite mesentérica vem com um quadro de infartamento da grande maioria dos linfonodos do corpo. Mulher jovem tem que pensar em doença inflamatória pélvica. Normalmente vem associada a dispareunia. O exame ginecológico é importante, onde você tem dor à mobilização do colo de útero, dor à tentativa de palpação dos ovários e trombos. Rotura do folículo de Graf, que é fisiológico. Isso tem um nome em alemão, quer dizer Mittelschimmers, quer dizer dor à ovulação. Eventualmente, quando a mulher ovula, ela pode ter um folículo daquele ali hiperplásico, com grande quantidade de líquido. Aquele líquido cai na cavidade pélvica e ela sente dor. Isso chama atenção. Normalmente, ela tem uma história do tempo de ovulação, mais ou menos do meio da menstruação, e tem história de outros episódios desses juntos. Cisto de ovário torcido, também praticamente indistinguível, para a sorte do cirurgião, também é cirúrgico, pode fazer isquemia e necrose. Gravidez ectópica rota. A clínica de gravidez ectópica rota não é dor abdominal, é hemorragia, mas eventualmente pode sangrar pouco e esse sangramento cessar espontaneamente e aquele sanguezinho que ficou na pelve acabar fazendo infecção secundária. Gastroenterite aguda, principalmente na forma não diarreica. Porque na forma diarreica é fácil. Por quê? Normalmente, a apendicite cursa com constipação. Pode cursar com diarreia? Pode. É raro, igual o pneumo peritônico que eu falei lá atrás, e é mais comum. Quando acontece, é mais comum nos extremos de idade. Então, a apendicite cursar com diarreia é mais comum na criancinha, no bebezinho, na criança pequenininha, e no paciente idoso, por irritação da serose, mas não é comum. E agora, formas clínicas distintas. Olha só, que são formas diferentes. A criancinha. Criancinha, principalmente, porque ela tem a clínica é universal. A criança começou a ter qualquer patologia, está nascendo o dente, perde apetite, faz febre, o abdômen distende. É uma clínica muito parecida. Por isso é mais difícil. Além do que, na criancinha jovem, eu tenho pouco folículo e eu tenho uma base mais larga. É mais raro o apêndice na primeira infância, na criancinha jovem, mas pode ocorrer. O idoso, são dois motivos básicos. O primeiro, que todo mundo fala, e é verdade, o paciente tem uma clínica menos exuberante, confunde com outras patologias, principalmente porque eles têm pouca resposta inflamatória, então não faz febre, não faz nada. Mas, prestem atenção agora, a principal causa do retardo do diagnóstico no paciente idoso é que ele leva tempo a procurar o hospital. Exatamente isso, por isso, pela clínica ser mais frustra. Então, ele leva mais tempo a procurar o hospital. Quando ele chega no hospital, leva até mais tempo para dar o diagnóstico e por isso que o prognóstico é mais reservado no paciente idoso. Normalmente, o diagnóstico se faz
Quando a clínica fica mais exuberante, aí sim ele procura o hospital, aí sim ele se queixa. Normalmente ele tem outras comorbidades, constipação, doença diverticular, que acaba confundindo. Então, ele já tem aquela dor há muito tempo e ele retarda a procura ao hospital. Então, o principal fator que altera o prognóstico do idoso, óbvio, além da clínica menos evidente, é a demora de chegar no hospital. A gestante, primeiro, porque o apendicite pode ocorrer em qualquer faixa etária, inclusive na gestante. A clínica é menos exuberante. Primeiro, que com o crescimento do útero, à medida que o útero vai saindo da pelve, ele vem empurrando o seco. E o apêndice vai elevando, podendo ter outras localizações. Então, essas outras localizações podem mascarar. Então, normalmente, o diagnóstico da apendicite na gestante é feito mais tardio. Normalmente é feito através de exames complementares, normalmente ultrassom. Na dúvida, pode fazer TC. E é uma das causas de parto prematuro. Então, lactente criança, os sintomas são mais confusos, porque ele tem várias clínicas semelhantes. Mulher jovem, lembra que eu falei da laparoscopia? É por causa de útero e o anexo, que são próximos ali do apêndice, então uma confusão muito grande. Normalmente as laparotomias brancas são feitas mais em mulheres jovens. Na gestante, no terceiro trimestre, pode induzir a parto prematuro, principalmente quando se realiza. O tratamento é cirúrgico, não há outro tratamento. Você precisa operar essa paciente gestante. O idoso tem uma mortalidade mais alta pela escassez de dados e pela demora de procurar o hospital. Tratamento cirúrgico. Tratamento de apendicite cirúrgico. Existem alguns trabalhos, inclusive vocês vão ver no SEIS, de alguns autores defendendo, presta atenção, defendendo na apendicite não complicada, ou seja, fase catarral e supurativa, fazer antibiótico com o paciente internado, antibiótico venoso, durante 7 dias, para tentar que esse apêndice entre em remissão. A maioria dos trabalhos mostram que, primeiro, ele tem que ficar internado 1 semana. Segundo, há recidiva em até 1 ano. E essa recidiva acaba sendo cirúrgica. Por isso que há uma tendência natural de só acabar já o tratamento expectante da apendicite. Tá? Então, o tratamento, guardem que a apendicite aguda é tratamento cirúrgico. Cirúrgico. Tanto por via laparotômica, seja por incisões pequenas, como David, Jalaguier, McBurney, como por incisões laparoscópicas. E a utilização de antibiótico. Lembra olha a fisiopatologia importante de novo. Fase focal. Fase focal ou catarral, eu não tenho infecção. Eu só penetro na luz do apêndice. É uma cirurgia potencialmente contaminada. Cirurgia potencialmente contaminada, eu não preciso de antibiótico. Olha só. Então, eu estou falando que apendicite sem antibiótico. Quando eu tiver pus, fase supurativa, eu tiver pus, é cirurgia infectada, antibiótico terapia. Só que entre potencialmente contaminada e supurativa, que é a infectada, eu tenho a fase contaminada. A diferença é eu falar quando que deixou, o problema é eu falar quando que deixou de potencialmente contaminado para contaminado. Que, teoricamente, vocês lembram lá da aula da pré-operatório, cirurgia contaminada é quando eu tenho mais de 10 a 15 bactérias por milímetro cúbico. Como é que eu vou falar isso? Minha visão não tem microscópio. Então, você sempre interpreta que a cirurgia de apendicite é, no mínimo, contaminada, na fase focal ou catarral. Então, na fase focal ou catarral, eu indico antibiótico profilaxia. Nas fases complicadas, antibiótico terapia. Porém, a fase supurativa, prestem atenção,
que o apêndice está restrito à luz do órgão. O consenso da maioria dos autores é que apenas a retirada do apêndice é o suficiente. Não precisa do antibiótico terapia. Ou seja, a indicação de antibiótico terapia, fase necrótica e necrótica perfurada. Fase focal e supurativa, antibiótico profilaxia. Porém, se na fase supurativa eu tiver pus na cavidade, peritonite, seja localizada ou generalizada, aí é uma complicação. Aí você indica a antibiótico terapia independente da fase. Ok? Entenderam isso? Então, isso é um dado importante. Na apendicite, você pode fazer, vou fazer antibiótico, seja profilático ou terapêutico. Terapêutico, fases 3 e 4, profilático, fase 1 ou 2. Se eu tiver complicação, pus na cavidade abdominal, seja localizado, seja difuso, eu indico antibiótico terapia, independente da fase do apêndice. Vamos mostrar as incisões aqui, ó. Incisão de Davis, vocês matarem saudade lá do quarto período. Incisão transversa no ponto de McBurney. Incisão de McBurney, está aqui, ó. Incisão de Jalaguier, olha ela aqui. E quando eu tiver pus na barriga ou dúvida diagnóstica, não tem jeito. Eu faço a incisão que me dá acesso a todos os recessos da cavidade abdominal e que eu possa ampliar, que é a incisão mediana. Tá? Então, na dúvida diagnóstica ou nas presenças de complicações como peritonite difusa, eu indico a incisão mediana. Mostrando a incisão clássica, então, normalmente você faz uma incisão, a rotina do nosso hospital, vocês vão ver no internato de vocês, é essa incisão transversa, que é a incisão de Davis. Você difunciona a musculatura lateral do abdômen, oblíquo externo, interno e transverso. Faz a ligadura da artéria apendicular, que é o ramo final da mesentérica superior, ligou. Faz uma ligadura do apêndice, secciona e sepulta em bolsa de tabaco. Isso é uma apendicectomia clássica. Laparoscópica é a grande vantagem de ser uma cirurgia minimamente invasiva, que mesmo na presença de peritonite difusa, você pode fazer pequenas incisões. Então, normalmente, eu faço 3 a 4 furos, a maior na cicatriz umbilical, aonde a gente passa a ótica, as menores laterais. Você cauteriza a artéria apendicular, coloca um clipe no apêndice, sepulta ou não. Então, recapitulando o antibiótico dos pacientes, eu faço profilaxia na fase 1 ou 2. A profilaxia, a mesma de toda a cirurgia do colo, uma cefalosporina de segunda geração, que é a cefoxitina. Entre todas as cefalosporinas, é que melhor cobertura eu tenho para anaeróbio. Faço 2 gramas na indução e mantenho a cada grama, 1 grama a cada 3 horas de cirurgia. Acabou a cirurgia, acabou. Fase 3 ou 4, ou na presença de infecção, eu tenho que cobrir para gram negativo. Normalmente eu faço uma cefalosporina de terceira, que é a ceftraxona, associado a um anaerobicida, que pode ser o metronidazol ou clindamicina. Então, essas são as associações que eu faço. Quando eu falo profilaxia, normalmente monoterapia. Quando eu faço em terapia, não existe nenhum antibiótico que pegue todas as bactérias do cólon de maneira satisfatória. Por isso que eu necessito associar o antibiótico ceftraxona e metronidazol, é a de escolha hoje, para qualquer infecção da barriga complicada. Então, tem pus na barriga, diverticulite com abscesso na cavidade, colecistite com abscesso na cavidade, tá? Perfuração do cólon. Então, as bactérias vêm sempre do mesmo local do tubo gastrointestinal. Então, o antibiótico de escolha é ceftraxona e metronidazol. Quais são as complicações? Complicação mais comum, infecção de parede. Então, toda cirurgia contaminada ou infectada,
A maior complicação é a infecção do subcutâneo, que é a infecção de parede. Posso ter abscessos intracavitários, que não são tão comuns, normalmente não é relacionado a tempo nem o antibiótico utilizado, e sim com a evolução e com a presença de restos na cavidade, seja de fibrina ou mesmo secreção purulenta, que não foi satisfatoriamente drenada. Uma complicação é a fístula fecal. O que é isso? Onde eu tirei o apêndice, há uma abertura daquele seco e sai uma secreção fecal pela ferida operatória. Normalmente não é grave, isso acaba espontaneamente, mas é uma complicação que incomoda o paciente, que leva, às vezes, 3, 6 meses, até 1 ano, para fechar completamente essa fístula. Outras complicações, a mais temida, se chama pili-tromboflebite. Vocês lembram que o tubo gastrointestinal faz a drenagem pela veia porta, que vai até o território hepático. Então, você tem uma infecção do apêndice, essas bactérias caem no sistema porta, por isso que chama pili, formam trombos sépticos, pili-tromboflebite, por causa que é o sistema porta, chega no fígado e faz microabscesso hepático. Então, nada mais é que uma embolização séptica de bactérias pelo sistema porta que atinge o fígado, causando microabscesso. É uma complicação, felizmente, rara, mas letal. A mortalidade dessa complicação é próxima dos 100%, porque eu faço, normalmente, você já sabe, tratamento do abscesso é drenagem, mas eu faço múltiplos, 100, 200, múltiplos abscessos, inclusive no interior do fígado, pequenos, e eu não consigo drenar. Então, paciente que operou, manuseio dessas complicações infecciosas, então você operou apendicite aguda, no pós-operatório, normalmente após 72 horas, que é o tempo das complicações infecciosas, o paciente começa a fazer febre ou distensão abdominal ou um quadro infeccioso, normalmente chama atenção de febre. Primeiro local que eu vou olhar é a ferida operatória. Se tiver infecção da ferida, o tratamento é drenagem ampla da ferida. É o grande tratamento. Se tiver normal, eu procuro outro foco. Tá? Foco pulmonar, foco vascular, são tudo isso locais possíveis. Então, primeiro local de febre no pós-operatório, infecção da ferida. Segundo, infecção urinária. Terceiro, infecção pulmonar. Quarto, vascular, flebite, o cara está com acesso venoso há muito tempo. Quinto, intracavitário. Agora sim. Intracavitário, você precisa de um exame de imagem. Ou ultrassom, ou o exame de maior acurácia, que é a tomografia. Abscesso pequeno, líquido livre na cavidade, conduta antibiótico e aguarda. Se for um abscesso um pouquinho maior, drenagem percutânea. Ok? Coleções fluidas multiloculadas, aquilo de novo, se for pequeno, está lá. Você faz antibiótico, observa clínico. Se for grande ou abscesso difuso, não tem jeito, você vai reoperar esse paciente. Então, essas são as condutas do paciente nas complicações. Disparada mais comum, infecção da ferida operatória. Finalmente, vamos falar um pouquinho dos tumores. Então, vamos sair um pouquinho do apendicite e vamos falar dos tumores do apêndice, que não são tumores comuns, tá? São tumores raros. Um dos tumores mais comuns do apêndice é um tumor carcinoide, que, apesar dessa terminação oide, quer dizer, semelhante a, é um tumor maligno. É um tumor de origem neuroendócrina. Ele é mais comum de aparecer no apêndice. Quando da clínica, ele é mais comum de aparecer no írio terminal. Por quê? Por ele ser um tumor de origem neuroendócrina, ele secreta substâncias, principalmente semelhantes à serotonina, que fazem vasodilatação. Então, a clínica da síndrome carcinoide
é principalmente diarreia e rubor facial. O paciente fica com o rosto todo vermelho, principalmente depois de alimentação. Porém, isso acontece mais no ilho. Por quê? Porque quando você produz serotonina, o seu fígado vai lá e metaboliza. Porém, o ilho dá muita metástase. Quando ele enche o fígado de metástase, essa serotonina não consegue ser metabolizada. Aí aparece a clínica do paciente. O apêndice raramente dá. Então, normalmente, os tumores carcinóides do apêndice são achados clínicos. Outro diagnóstico feito, que o metabólito final da serotonina é o ácido 5-desoxidrolacético, 5-DHEAA, que é secretado na urina. Então, você pode dosar ele na urina que você fecha o diagnóstico. São tumores raros, todos dois. Normalmente, os tumores no apêndice são achados clínicos. Quando os tumores são pequenos, menores que 2 centímetros, você acha lá um nódulo acastanhado na ponta do apêndice, vocês veem aqui, ó. Se ele for menor que 2 centímetros, o tratamento é simples, apendicectomia. Tirou o apêndice, está tratado. Se os tumores forem maiores do que 2 centímetros e tiverem linfonodos palpáveis, aí o tratamento é ressecar oncologicamente aquele colo todo. Então, você tem que fazer colectomia direita. Então, o tamanho do tumor é importante. Tá? Tumores menores do que 2 centímetros, sem metástase linfonodal, tratamento apendicectomia simples. Tumores maiores ou com comprometimento linfonodal, hemicolectomia direita. O adenocarcinoma é o tumor clássico do tubo gastrointestinal. É raro no apêndice, mas pode acometer o apêndice. Normalmente são achados também incidentais. Lesões muito pequenas, menores do que 1 centímetro, apendicectomia. Lesões maiores que 1 centímetro, diferente do carcinóide, que é menos agressivo, que são 2 centímetros. Os adenocarcinomas maiores que 1 centímetro ou com comprometimento linfonodal, você faz colectomia direita. Os tumores mais comuns do apêndice é o adenocarcinoma mucinoso, que secreta muco, que tem um prognóstico melhor. Então, os tumores do apêndice, embora raros, têm um bom prognóstico. Uma das complicações é a mucocele. O que seria uma mucocele? Você tem uma obstrução do apêndice e dentro desse apêndice começa a secretar um material gelatinoso. Esse material gelatinoso é o próprio muco do interior. O que causa isso? Uma obstrução crônica. E essa obstrução, inclusive, pode ser por um adenocarcinoma mucinoso, uma neoplasia maligna. A grande importância da mucocele, que é esse apêndice aumentado de tamanho com muco espesso, às vezes é achado ultrassonográfico ou em exame de tomografia, normalmente eles são silenciosos, é que sua retirada, você não pode romper o apêndice. Por isso que alguns autores contraindicam a cirurgia laparoscópica, preferem a cirurgia convencional, para evitar essa perfuração. Porque se eu perfurar, esse líquido mucoide pode cair na cavidade peritoneal e colonizar, ou melhor, implantar no peritônio, fazendo metástase naquilo ali, metástase tumoral, e secretar muco. Aí aquele muco que era só dentro do apêndice vai ser em toda a cavidade peritoneal. E isso chama pseudomixoma peritoneal. E é um adenocarcinoma mucinoso difuso na cavidade peritoneal, ou seja, é um câncer disseminado com prognóstico reservado para o paciente. Então, deve-se evitar a perfuração desse apêndice. Finalmente, os linfomas, que são raros, mais comumente são o não-Hodgkin. Quando eles são restritos ao apêndice, a apendicectomia é indicado, não necessita nem quimioterapia. Normalmente são achados cirúrgicos. Quando você tem
difuso, como todo linfoma, além da apendicectomia, você tem que fazer o tratamento quimioterápico adjuvante a esse paciente. Ok? Espero que tenha sido clara a aula, que vocês tenham gostado. A nossa referência está aqui, é o capítulo 49 do Seibson, e tem o Schwartz, que tem no 30. Existe o Current na biblioteca, o Seibson é na biblioteca virtual mesmo de vocês, e tem o Seibson, que vale a pena dar uma olhadinha, que é um livro... o Current, que é um livro interessante, ele é mais atual até que o Seibson da biblioteca, que vale a pena vocês olharem também, ok? Espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alô, Terra, chama. Tem alguém, já vai chamar a presença, sai ligando para os outros aí, para os outros ligar. Então, apendicite é um tema importantíssimo para vocês, faz parte do dia a dia, não só do cirurgião, mas todos os profissionais que vão trabalhar numa emergência um dia. Esse é o dia a dia. A gente tem aqui no nosso hospital pelo menos 2 a 3 pacientes com dor abdominal todo dia sendo atendidos. Toda semana a gente opera 2, 3, 4, 5 pacientes com abdômen agudo. Então, é um dia a dia da prática médica. Lembrando que abdômen agudo não indica cirurgia, não quer dizer que é cirúrgico. São pacientes com uma queixa abdominal que necessitam de diagnóstico e de tratamento o mais precoce possível. Ok? Enrolei um pouquinho para dar tempo de todo mundo entrar, já que ninguém fez pergunta, para a gente poder dar presença. Ó, a Juliana já tem compromisso, já chorou, mas eu vou chamar aqui por ordem, pode esquecer de ficar escrevendo aí. Chega, então. Tchau para vocês. Até semana que vem, hein? Tchau para todos.